Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Aqui na TV Jet, nós já somos mais de 150 mil inscritos, mas está faltando você. E se você está gostando dos conteúdos, curta, comenta, compartilha. Passa para os amigos, fala da gente. Deixe-me dar uma dicasinha de leitura. É tempo de lavar as redes. Os discípulos, eles estavam prontos para o serviço, mas eles estavam pensando em deixar as redes de lado e Jesus falou, nada disso. Entra no barco, lava as redes, conserta as redes e vem ser pescadores de homens. Este livro é profundo e é um aprendizado para a vida, do pastor Jorge Linhares, da editora Getsemane. Os nossos convidados de hoje, eles são pastores. Um deles é personal trainer, o Nando Fernandes, e o outro é professor de educação física, o Ávila Freitas. Eles são do HITS. Bem-vindos, meninos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá, fala aí, bem-vindo também, Ávila. Muito obrigado, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você, conversando, é muito legal. Vocês são tão dinâmicos. Me conta aí, o que é HITS? Ministério HITS, né? Tem uma sigla que quer dizer Hot on the Streets. Ah, tinha que ser metido, né? Tinha que americanizar o negócio aí. Que representa corações nas ruas. Opa! Nosso propósito maior é levar a palavra de Deus, é levar o amor de Deus, é levar Cristo, e os nossos corações, eles precisam estar na rua para fazer isso, né? Então, o objetivo, né, o papel do ministério é levar Jesus além das quatro paredes da igreja. Ávila, isso é fácil? De jeito nenhum. Por que é difícil? Quem que dificulta o negócio aí? Então, eu acredito que como cultura, nós temos aquela ideia de conforto, né? Sempre queremos buscar o lugar que nos agrada, que nos apraz. E de alguma forma, quando alguém se vê em um lugar de conflito, de tensão, normalmente a gente se esquiva. E a ideia de estar nas ruas é totalmente contrária à ideia do conforto. Então, quando você está na rua, você encontra o diferente, você encontra aquilo que você não controla, aquilo que você não tem expectativa, não está preparado. Então, o fato de estar na rua é totalmente contrário à ideia de que se tem que, estou aqui no ar-condicionado, sentado num lugar confortável. Então, essa é uma grande luta que se tem como igreja, justamente para sair das quatro paredes e avançar para fora delas. Corações nas ruas é só para tragédia ou para todo tipo de ação? Não, Ministério HITS nós desenvolvemos diferentes ações. Tem ações emergenciais, no caso como foi em Sabará, no ano de 2020. Deus, me lembra disso, foi terrível, né? Tivemos uma enchente, uma catástrofe, né, em Sabará, onde as pessoas perderam tudo que tinham. E eu fui, né, chamado, foi feito um convite para que pudéssemos ir para ajudar uma mercearia que estava debaixo d'água. E quando eu cheguei naquela cidade ali, eu me deparei com uma situação de guerra. Verdade. As pessoas nas ruas chorando, perdendo desesperadas, tudo, né? Perderam tudo que elas tinham. E a partir desse momento eu entendi que a nossa missão ali não era de um dia, mas era algo maior. E aí nós fomos até a beirada do rio e ali nós encontramos uma situação muito difícil, de famílias, de pessoas ilhadas. E Deus colocou no nosso coração como ministério que era tempo de lançar as redes. Verdade, verdadeiro. Que era tempo de compartilhar do amor dele, não apenas em palavras, mas em atitudes. Então nós ficamos ali cerca de 2 meses e meio em Sabará, indo todo final de semana. Nós começamos com... a primeira vez que nós fomos tinham apenas 12 pessoas, e depois no segundo encontro foram 30 pessoas e chegamos a ter mais de 150 pessoas ali reunidas. Nós tivemos outros grupos também, um capitão que também faz esse trabalho social, e várias outras organizações também se juntaram com esse trabalho, mas nosso grupo ali do HITS foi o primeiro a chegar em Sabará. E quando nós chegamos ali, nós conseguimos impactar aquela cidade. Em 2022 aconteceu novamente uma enchente, e eu lembro da assistente social da cidade, eu mandei uma mensagem para ela falou, Nando, eu estou aqui desesperada, porque vocês foram a transformação na cidade quando aconteceu, vocês já ajudaram a transformar a história dessa cidade, e eu preciso de vocês novamente aqui para nos ajudar a mudar a história da cidade mais uma vez. E em 2020 nós voltamos para lá de novo,
fomos de casa em casa, ajudamos as pessoas a reconstruir a vida. Teve pessoas que nós fizemos horta, pintamos a casa. Teve uma senhora lá que passava uma situação muito difícil, né, com um neto, uma pessoa que ela trouxe para a vida dela para adotar como filho, e nós abraçamos Dona Edília. E nós pintamos a casa dela, fizemos a horta dela, nós entregamos a casa dela totalmente reconstruída com móveis, com cama, pintada. E todas as vezes que a gente vai lá, ela fala que a igreja, né, essa ação, o ministério transformou a vida dela. E não só dela, mas de outras pessoas ali da Redondeza também. Então, o papel do HITS é também esse fator de transformação, né, em momentos de emergência, mas também nós temos várias outras ações. A gente vai em hospitais, nós fazemos trabalhos em ONGs, em organizações, junto com pessoas ali que estão necessitando, igual fizemos ali na Guaicurus na semana retrasada, junto com outras organizações também. Então, HITS, toda ação que tem a intenção de levar Jesus e de transformar vidas através do Evangelho, nós estamos ali. Esse é o nosso papel. Legal. E aqui um parêntese. Quando o HITS esteve em Sabará, eu ajudava meu pai na missão Getsemane. E nós estávamos com lama até o joelho. E o HITS nos socorreu com sacos para lixo, papel higiênico, água potável. Foi uma mão na obra ali, né? Ajudando a gente a limpar a igreja. Então, super recomendo, valeu muito a pena. Mas assim, além disso, como é que vocês conseguem, em situações que precisam de doações? Vocês fazem ações para conseguir arrecadar o que precisa? Como é que funciona? Então, todas as vezes nós fazemos uma campanha aqui na igreja, né? Diante das necessidades. Eu acredito que o Ministério HITS é um ministério provocador. Porque, de alguma forma, a nossa intenção é provocar nas pessoas que são atendidas a possibilidade de encontrar uma vida de fato abundante. A igreja responde bem doando? Ou são comerciantes, empresários? Como é que funciona então, isso? Quanto a essa doação, nós também provocamos a igreja a fazer. E doar, a igreja responde de maneira fantástica. As pessoas trazem aqui, nessa época de Sabará, houve uma campanha para que se trouxessem roupas. Também agora, no período do Rio Grande do Sul, quando teve aquela Nossa, tragédia, né? Catástrofe. Nós recebemos um grande volume de roupa. Mas é muito curioso porque essa é a parte mais fácil. Doar. Porque normalmente, pelo menos quanto à roupa, a pessoa, todo mundo, né? Todo mundo tem uma roupinha que você já não tá mais gostando. É mais fácil doar, desfazer dela. Aquela brusinha que você já não quer mais, né? Então, brusinha da Shein. Isso é muito fácil. Só que agora, eu acho que o grande desafio é que a pessoa consiga entender que ela faz parte de uma causa, da causa de transformação. Então, assim, as doações, cesta básica, material de higiene, limpeza, roupa, calçados. Na época do frio, quando a gente junta um volume de roupas de frio para distribuir para pessoas que estão em situação de rua. Infelizmente é uma situação terrível em todas as capitais, mas essa é uma realidade que normalmente a gente acaba tendo problema, porque é um problema bom, porque vem um volume de roupa assim que a gente não dá conta nem de distribuir. Mas é curioso como isso funciona, assim, vem a roupa, mas aí também tem o trabalho de triagem. Com certeza. De vez em quando tem volumes de material que cerca de 60%, 70% do que vem é descartável. Infelizmente, né? Isso é muito ruim. O pastor Jorge fala isso de púlpito. Ele falou lá em Sabará, né? Eu espero que as roupas doadas estejam limpas e em excelente estado de conservação. Como se, tipo assim, você ainda usa essa roupa. Não é o tipo de roupa que você não usa porque ela já está inviável. Não, é verdade. Tá, então, além dessas situações, vocês fazem viagens missionárias, por exemplo. Isso. Conta um pouquinho. Para quê? Por quê? O que acontece? Então, viagem missionária é algo assim, é fantástico. Você que não teve a oportunidade ainda de participar de uma viagem missionária, eu te convido. A Bíblia fala que a fé ela vem, né, pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós vivemos essa experiência lá, né, de ouvir e de também levar essa mensagem de Deus para as pessoas, quando a gente sai aqui da igreja, a gente tem, na nossa imaginação, é que de alguma forma a gente vai abençoar a vida daquelas pessoas que estão ali.
né? E, na verdade, quando a gente chega ali e tantas coisas que acontecem, já tantas coisas que eu tive a oportunidade de viver numa viagem missionária, de eu falar assim, é Deus que está fazendo isso. Na última vez que nós fomos para uma cidade, o prefeito falou que não era para a gente ir. Opa! Falou que não era para a gente ir, porque na data também era a festa de uma padroeira lá da cidade e que nós estávamos meio que em afronta à religião deles, né? E aí o prefeito foi muito difícil. Só que assim, pela graça de Deus, o Ávila falou assim, vou um dia antes e eu quero conversar com o prefeito e com o padre da cidade. As duas forças. Exatamente. Ali, né? E aí chegamos lá, a cidade chama Sem Peixes. Aí chegamos nessa cidade, o Ávila chegou antes, conversou com o prefeito, conversou com o padre. E o interessante é que em viagens missionárias a gente vê coisas fantásticas acontecendo. Se você quer fortalecer sua fé, se você quer ver... Porque às vezes a gente quer ver o sobrenatural de Deus dentro da igreja. E muitas vezes nós conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus nas coisas mais simples da vida. E em viagem missionária você pode ter certeza. Aí o Ávila foi lá e conversou com o prefeito, explicou ao prefeito qual que era a nossa intenção, que era servir a cidade, que era fazer uma ação de amor, de atenção às pessoas que estavam ali. E no final da conversa, o prefeito chegou para o Ávila e falou assim, tudo que vocês forem comprar no mercado, tudo que vocês forem consumir aqui na cidade, vocês podem colocar no meu nome que eu vou pagar tudo. Aê! Corações na Rua quebrantou o coração do prefeito. Quebrantou. Foi bom de boa, hein? E assim... Isso foi bom. Foi muito lindo, bom foi e lindo de que ver. Deus fez. Porque isso é o agir de Deus, com certeza, né? E passávamos nas ruas. O mais interessante é que quando a gente vai para uma cidade, o Espírito Santo ele já age na vida das pessoas e automaticamente tinha pessoas que procuravam a gente para conversar. E ali nós lançávamos a semente do Evangelho. Para finalizar, quando nós estávamos chegando aqui em Belo Horizonte, o pai de um dos membros, né, da igreja que nós estávamos lá, ele é católico, ele foi na missa. E o padre falando do trabalho, na missa de domingo, falando como foi impactante o nosso trabalho ali na cidade. Então, Deus ele consegue manifestar a glória dele independentemente das circunstâncias. Que é vida cristã na prática, né? Na prática. Não só de palavras, mas na prática, né? Então, isso faz diferença mesmo. E o mais lindo de tudo, o que eu falei para você também, né? O como que as pessoas que são da igreja, quando elas vão numa viagem missionária, como que elas voltam? Os jovens, quando eles vão na viagem missionária, eles voltam, eles querem falar de Jesus para todo mundo. Eles começam a entender essa necessidade de pregar o evangelho, porque Deus ele faz um mover muito grande numa viagem. Eu fui transformado, eu comecei a compreender o meu chamado para missões, uma viagem missionária. Eu fui uma viagem pela primeira vez e desde então eu nunca deixei de participar, nunca deixei de querer levar o evangelho a partir dessa experiência que eu tive. A minha sobrinha hoje ela mora no Canadá, mas ela foi em uma viagem missionária, ela deixou tênis, deixou sapato, deixou quase todas as roupas. Aliás, só não deixou a que estava no corpo. O pai dela autorizou, né, o Luiz, autorizou ela a deixar tudo para abençoar quem estava lá. Eu acredito que o impacto causado na vida transforma quem vai, né? Tá achando que vai servir e vai ser transformado. Mas é uma questão de valor, né, Priscila? De valor, porque a gente vive num tempo onde tudo é preço, né? Isso. Tudo é preço, e quanto custa, e o que eu quero, e eu vou trabalhar para conquistar determinada coisa, mas quando, curiosamente, o tema desse mesmo livro que você apresentou, no contexto que estava acontecendo, Pedro ele estava trabalhando na vida comum, trabalhando para que ele pudesse ter o sustento dele de uma maneira comum, normal, como todo mundo, de maneira legítima. Mas ao chamado do mestre, ele larga tudo e vai atrás daquilo que ele nasceu para viver. Verdade. De quem ele nasceu para ser. Então, assim, experiências não só da viagem missionária, mas quando você de fato entende o propósito da sua vida, você segue e tudo que está em volta perde valor. Porque o propósito da sua vida é demonstrado de maneira clara. Então, roupa perde valor, seus bens materiais perdem valor, seus interesses, até seus objetivos de vida. Na hora você vira e fala assim, nossa, nada disso, na verdade a gente entende que o que importa é conhecer a Deus e fazer a vontade dele, né? Exatamente. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você
como vocês disseram no início, sai da zona de conforto, você entende o que você tem muito e outros têm tão pouco, né? É verdade. Além dessas ações de emergenciais, viagens missionárias, o que mais o HITS faz? Nós temos, aqui na igreja, nós temos o trabalho de atenção a crianças, através de trabalhos com abrigo, com trabalhos sociais, onde nós fazemos uma rua de lazer e atendemos as crianças com brincadeiras, Fala atividades. sério, vocês se vestem de palhaço, isso aí, pra mim não tem problema nenhum com isso. Isso é muito fácil, né? Vocês Na verdade, não mesmo? precisa nem de colocar na cara. Já é meio palhaço, né? A brincadeira tá natural. Então, nós temos trabalho com crianças, onde muitas pessoas se envolvem. Nós temos vários voluntários que amam esse trabalho. Então, tem pintura facial, tem música, tem apresentação de teatro, dança, mas tudo com o objetivo de, no final, enquanto a menina está sendo pintada, o menininho está recebendo o corte de cabelo, ele está sendo ministrado pelo Senhor. Então, nós temos trabalhos também em hospitais, como o Nando comentou, aqui no Hospital Paulo de Tarso, no Hemominas, quando a gente trabalha numa atividade com crianças menores que têm doença falciforme, que é uma formação no sangue e que traz diversos problemas. E nós vamos nessas ações, como agora, sábado, né? Hoje, sexta-feira, amanhã, de manhã, nós temos uma ação para ir até lá, simplesmente ser como uma sombra fresca num dia quente. Opa, bom isso, hein? Chegamos Poético, e oferecemos algo que talvez não tem preço, mas tem valor para aquela situação em que ela está vivendo. Então, a criança deitada, recebendo uma transfusão de sangue que tem que ser feita regularmente, nós estamos ali, levando um doce, brincando, mas com o principal motivo de dizer: você não está abandonada nesse lugar, o Senhor é contigo. Nós somos os pés, somos as mãos, nós somos o ouvido, nós estamos aqui presentes para te demonstrar que o Senhor é contigo por todo lugar e por onde quer que andares. Isso é fazer missões na prática, né? Exatamente. A gente faz doação de sangue também. Normalmente Sim. A gente doa sangue 4 vezes no ano. A gente está ali no Hemominas e outras ações. Por exemplo, ali na Sebastião de Brito, o pastor nos solicitou, falou: Nando, tá muito suja a avenida. A gente quer que limpe a avenida, então nós fomos, né, num sábado pela manhã, nós limpamos ali, foram vários sacos de lixo que nós conseguimos catar, de lixo mesmo, retirar, com o colete da igreja. As pessoas passavam, falavam: que legal, o que é isso que vocês estão fazendo aí? A gente está servindo a Deus através da limpeza da cidade. Porque eu acredito que fazer missões é muito mais do que pregar a palavra, mas é em atitudes. Então, quando a gente vai ali, cata um lixo e as pessoas conseguem identificar, pessoas passaram ali, pediram oração, pessoas passaram ali, viram a gente fazendo aquilo e naquele momento eles abençoou a gente também. Abençoou. Então, assim, nós abençoamos pessoas, nós conversamos com pessoas que estavam na rua, oramos por pessoas. Então, assim, eu acredito que onde nós temos a vontade, o desejo de pregar o evangelho, quando nós nos colocamos à disposição, Deus de alguma forma, de alguma maneira, Ele traz pessoas para nos usar e para fazer com que o nome dele seja glorificado, que é o maior objetivo da nossa vida. Você falando aí, me veio aqui. A gente não falou como é que surgiu o HITS. Então, o HITS surgiu em 2018. Foi um ministério que começou em 2018. O primeiro evangelismo foi aqui no bairro. Nós iniciamos esse evangelismo aqui. Eu estava em uma outra igreja. Em 2018, eu me converti aqui na Getsemane. Fiquei aqui um tempo, depois eu fui para uma missão. E nessa missão eu fiquei um tempo também. E eu fui trabalhar numa outra igreja com um pastor que fazíamos ação social também junto. Só que aí eu fiquei lá 6 anos como pastor auxiliar. E depois eu voltei para Getsemane em 2018, foi quando iniciou o Ministério HITS. E aí nós começamos as ações do HITS em vila também. Um dos primeiros projetos que nós fizemos foi na Vila Santa Rosa. Nós fomos até uma vila, conhecemos ali as pessoas e abraçamos essa vila. E a gente sempre fez projetos lá de ajuda mesmo. Nós ficamos cerca de 4 anos e meio a 5 anos. Quer dizer, o negócio não é tão simples assim, não. Demanda tempo. Não é só ir uma vez e fazer um trabalho ali, porque a gente acredita que o poder do evangelho é de impactar, mas não simplesmente um impacto momentâneo, mas é um processo de dia após dia que a gente tem que continuar regando ali, não é só lançar a semente. A gente precisa também ter essa fé, esse passo de discipular. A palavra é essa. Eu acho que é importante a gente não simplesmente lançar a semente, é discipular, cuidar.
quando nós começamos o trabalho lá nessa vila, eles falaram assim, que legal, vocês vão fazer aqui um trabalho, mas muitas pessoas vêm aqui todos os anos falando que vão ajudar a gente, mas na época de eleição, depois vão embora. Só que a primeira ação, né, que nós fizemos lá, nós fomos para a vila e caiu um dilúvio. Foi uma chuva assim... Vocês estão ficando especialistas em enchentes. Foi uma chuva... Foi a primeira ação do HITS lá nessa vila. E foi uma chuva muito intensa, muito intensa. E o que mais impactou a vila foi o fato de, mesmo debaixo de chuva, nós estávamos ali abraçando, né, esse chamado de Deus e levando a palavra para as pessoas. Elas ficaram impactadas, tipo assim, como assim? A chuva não afugentou vocês? Esse pessoal debaixo de chuva, stand de jovens. E aí nós fizemos a ação nesse dia, a partir desse momento iniciou-se esse trabalho lá na Vila Santa Rosa, que é algo assim que tem o nosso coração, né, que é algo excepcional, assim, um trabalho lá. Aqui, você falou dos jovens. Quando eu os vejo se ajuntando para sair, eu percebo uma expectativa e uma alegria naquela equipe que está pronta para sair. Vocês também percebem isso? Com certeza. Porque é igual propaganda, né? Um vai e sempre gosta. Então, ações como essas, para você ter uma ideia, eu tenho medo de agulha. E vai lá doar sangue. Mas a nossa ação de doação de sangue, curiosamente, tem gente que também tem medo de agulha, mas pensa, poxa, eu quero fazer parte disso. Por causa de, mais uma vez, não é pela ação ou só pela necessidade do outro, é pela causa. Então a causa, ela é abraçada ainda que te tire da sua zona de conforto. Então os jovens aqui da nossa igreja, adolescentes, essa semana retrasada, nós levamos um grupo de juniores e adolescentes em um asilo. E no momento que a gente chegou, os meninos ainda com muito medo, né? As senhorinhas ali naquele lugar e todo mundo ainda sem saber o que fazer, a gente começou a cantar músicas, mas de repente o clima virou, que as mulheres começaram a ficar felizes. Tinha uma senhora que não queria participar, estava no quarto, mas pelo barulho, pelo som, ela chegou até nós, ficou feliz, dançou no meio da festa, ganhou presente. E algo muito legal do processo é porque teve um jovem que escreveu uma cartinha, um menino de 13, 14 anos, e na cartinha dele, ele escreveu o coração dele para aquela circunstância. Essa foi em uma outra visita quando a gente foi no hospital, né? E aí no hospital nós íamos lá no Paulo de Tarso visitar as pessoas que estavam com situação de recuperação de algum acidente. Tá. E o menino sabia disso, só que ele não sabia muito o que escrever. Ele colocou na carta mais ou menos assim: olha, eu não sei quem é você, eu não sei o que você está passando, mas eu tô quase pegando recuperação na escola e tô com muito medo de não passar de ano. Eu imagino que você também deve estar aflito com a sua doença. Quanta honestidade, né? Só que, apesar da sua aflição, assim como eu acredito que Deus vai me ajudar a passar de ano, Deus vai te ajudar a passar dessa fase. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não conheço e já amo. Então, situações assim são inspiradoras. Porque mesmo, quando a gente compartilha, até aquele que está indiferente, quando escuta algo assim, ele é marcado por uma mensagem como essas senhoras, que muitas delas, nós fomos num abrigo ali no bairro São Francisco, onde muitas das pessoas que estão ali foram abandonadas pela família. Nossa. Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria. E aí, algumas delas tiveram um afeto como se de fato fôssemos da família. Que lindo, hein? E necessário totalmente, né? Todo mundo procura afeto, todo mundo busca ser amado, querido. Em um pequeno momento, nós tiramos uma pequena parcela do tempo para poder estar ali em uma tarde, cantando com elas. E aí depois a gente recebe feedback das coordenadoras. Olha, até hoje as senhorinhas estão falando ainda da visita de vocês. Volta lá, isso é um chamado, hein? E o mais interessante de tudo é como é imprevisível. Assim, a gente sai, mas a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer e de que maneira vai acontecer, mas a gente consegue ver no processo, né, na caminhada, a ação de Deus em todas as coisas. Cada viagem missionária
é uma experiência diferente que Deus nos proporciona. Então, em cada ação que a gente vive aqui dentro do Ministério Hits, que seja ajudar uma pessoa a reconstruir a casa. A gente faz essa ação aqui também dentro do Hits. A gente pega algumas situações que a pessoa está com a casa toda destruída. Nós tivemos pessoas aqui da igreja que puderam provar isso, né? E a gente ajuda a reconstruir a casa da pessoa. Eu fui com um empresário uma vez na casa, ele falou assim com a moça, qual que é o seu maior sonho para sua casa? A casa dela estava totalmente destruída, assim. E ela falou assim, meu maior sonho é ter a minha casa para que eu possa voltar a morar nela. Eu tendo a minha casa, eu não preciso de mais nenhuma coisa, apenas minha casa é suficiente para mim. Mas ele falou, não, me fala o que você precisa. E todo dia que a gente ia lá, ela chorava. Ela falava assim, eu não estou acreditando, eu orei tanto para que eu pudesse viver isso, eu não acredito que eu estou vivendo isso hoje. E ela falou assim, já que você está me perguntando tanto, o que eu quero é que tenha luz na minha escada, para quando eu for subir à noite, que tenha luz para eu subir. Quer dizer, uma coisa super simples, né? E aí ele falou assim, é só isso mesmo? Ela falou, Só que ele fez muito mais. Ele colocou churrasqueira na casa dela, ele colocou piso, ele colocou no banheiro, tudo do bom e do melhor. E foi algo transformador na vida daquela pessoa. Acredito que é uma memória que ela vai ter, é uma lembrança que ela tem, acredito eu, todas as vezes que ela entra naquela casa, que ela fala, a igreja foi parte dessa transformação na minha vida. E isso acho que marca a pessoa de uma forma que isso não tem nada no mundo que possa se comparar a um sonho realizado, que eu acredito que ela podia trabalhar talvez a vida dela toda. Ela talvez não conseguiria chegar a ter a casa dela como ela conseguiu através de uma ação, através de um trabalho social que o ministério faz aqui na igreja. Legal, a gente está terminando e eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali e deixem o recado. Seja convite, seja uma experiência, o que vocês quiserem e quem quiser primeiro aí, escolhe. Pode ir. Então, o meu convite para você é: seja usado por Deus. Seja um canal de transformação na vida das outras pessoas. A gente não tem ideia o que é o evangelho, muitas vezes alcançando alguém e transformando aquele coração. É possível você ser usado por Deus, é possível você ter as melhores palavras ali, não aquilo que talvez a pessoa, mas eu não sou teólogo, eu não tenho curso de teologia, como que eu vou pregar o evangelho? Não se preocupe com isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em você e ele pode te usar para levar vidas ao céu. O que eu falo que o que é mais impactante em tudo, na nossa experiência terrena aqui nessa terra, é um dia em que nós vamos encontrar com as pessoas que talvez nós pregamos para ela aqui na terra, e isso vai fazer toda a diferença. Não é o carro que você teve, não é a faculdade que você teve, mas é chegar lá no céu e encontrar pessoas que um dia você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela, e você sabe que essa pessoa, ela vai viver a eternidade com Deus. Aleluia. E que você foi um canal para que essa vida pudesse ser transformada e que você possa viver isso, que você tenha a oportunidade de ser usado por Deus nessa terra e que esse seja o maior desejo do seu coração. Vai lá, Ávila. Teve uma frase que eu escutei há dias atrás que ela diz mais ou menos assim: se você, como um cristão, quando morrer, fizer falta só para quem está dentro da igreja, você não viveu o que você devia ter vivido. E parte do nosso trabalho é trazer ou fazer ponte entre alguém que precisa e quem consegue ajudar. O nosso trabalho como Hits é esse, simples. É provocar você e falar assim, o que você tem já é suficiente para abençoar pessoas. Talvez você não imagina as bênçãos e o recurso que você tem na mão, mas com certeza você tem a oportunidade de alcançar pessoas com tão poucos. Talvez são só 5 pães e 2 peixes, mas existe uma multidão querendo ser alimentada. Que Deus te abençoe. É isso aí. John Dawson diz assim: maior, melhor e mais maravilhoso que a diversidade que há no planeta é o ser humano. E viram que lindos seres humanos nós tivemos aqui hoje? Ávila Freitas, Nando Fernandes, arrasando no Hits, Corações nas Ruas. No próximo agir, na próxima ação do Hits, faça parte. Deus te abençoe e até a próxima. Obrigada, meninos. Obrigado.